Olá, queridos! Boa noite, tudo bem? Eu me chamo Will, sou professor de linguagens e de redação e hoje nós vamos falar sobre um assunto muito importante, a concordância verbal. Não apenas para os vestibulares da vida, mas também para o cotidiano, ok? Pois precisamos falar e escrever corretamente. Concordam? Então vamos lá. Primeiro, precisamos entender o conceito de concordância verbal. Trabalhamos recentemente a concordância nominal e vimos que a concordância nominal consiste na relação entre o substantivo, né, ou o pronome, e os termos, né, que se referem a ele no discurso. E quando a gente fala de concordância verbal, e aí? O que significa? Como eu falei anteriormente, a gramática é autoexplicativa. Então, vamos trabalhar com base no tema da aula, concordância verbal. Concordância vem de concordar e verbal vem de quê? De verbo. E aí, vocês concordam? Ok, muito bem. Coloquem aí no chat, tirem uma fotinho, marquem o Acelere no Enem, me marquem também. Meu Instagram é o @willirineu, certo? Então, vamos lá. Nós temos aqui a relação, certo? Harmônica entre o sujeito da oração e o verbo, beleza? Então, o verbo, né, esse é o caso geral, o verbo sempre vai concordar com o sujeito da oração. Tranquilo, gente? Alguma pergunta? Coloquem aí no chat que eu estou atento a tudo, ok? Vamos arrasar, beleza? Fácil ou difícil? Bom, então nós temos aqui essa relação harmônica entre sujeito e verbo, ok, do discurso. Então eu trouxe um caso interessante, uma manchete de jornal, né, em que diz assim: redes sociais oferecem vantagens, mas traz riscos. E aí, quem é o sujeito da oração aí? Quem é o sujeito do discurso? Nós temos um período composto, certo? Mais de uma oração. Nós temos duas orações aí, ok? Redes sociais oferecem vantagens e depois nós temos outra oração com o mesmo sujeito, né? Redes sociais. Embora ele esteja implícito no discurso. Aí, como encontrar aí as orações? Uma dica, contei os verbos. Nós temos quantos verbos aí? 2. Então, 2 orações, beleza? Mas vamos lá. Quem é o sujeito do discurso, né? Sobre quem a manchete fala? E aí, coloquem aí no chat, eu estou curioso. E aí? Redes sociais. Muito bem. Ok? Então, nós temos aqui a palavra redes, as palavras redes sociais. Pensem comigo. Singular ou plural? Esse sujeito encontra-se no singular ou no plural? E aí, coloquem aí no chat, eu também estou curioso para saber. Exatamente, plural. E o que eu disse há pouco tempo? O verbo vai concordar sempre com o sujeito da oração, ok? Se o sujeito estiver no plural, o verbo também estará no plural. Se o sujeito estiver no singular, o verbo também estará no singular. Então, nós temos aqui o seguinte: redes sociais, plural, certo? Então, nós temos oferecem, corretíssimo. Mas por que o verbo trazer está no singular se o sujeito é o mesmo? E aí? Ele deveria estar o quê? No plural, certo? Redes sociais oferecem vantagens, mas trazem riscos. Beleza? É justamente o conceito de concordância verbal. É essa relação harmônica entre o sujeito e o verbo da oração. Beleza? Alguma dúvida? Tranquilo? Fácil ou difícil? Coloquem aí no chat, estou curioso. E aí, já tiraram a fotinho, postaram no Instagram, e aí marcaram o Acelere no Enem, me marcaram, quero saber, estou curioso, hein? Vamos lá? E vamos aos casos específicos, beleza? Entendemos o caso geral e agora vamos aos específicos. Quando houver sujeito simples, a gente sabe que sujeito simples é aquele que possui apenas um núcleo, ok? Observem, quando o sujeito da oração fizer referência a um grupo, o que vai acontecer com isso? O que vai acontecer com o verbo? Poxa, o que significa um sujeito da oração fazer referência a um grupo?
uma palavra, né, que vai falar sobre um conjunto de coisas. Por exemplo, eu tenho assim, a multidão de fãs fez uma fila. E aí, qual é a forma correta? A multidão de fãs fez uma fila ou a multidão de fãs fizeram uma fila? Eu tenho aqui, a maioria dos alunos entregou a atividade. Ou a maioria dos alunos entregaram a atividade. Qual é a forma correta, Will? Conte-me, eu estou curioso. Eu não sei, eu quero saber também. E aí? E aí, quem sabe? Quem arrisca? E aí, colocando no chat. Vamos lá? Vamos aprender? Então, quando isso acontecer, aí fica a seu critério. É facultativo. Quando o sujeito fizer referência a um grupo, a um conjunto de coisas, você pode deixar o verbo tanto no singular quanto no plural. Então, eu posso falar, a multidão de fãs fez. Se eu puser o fez, eu vou concordar com quem, Will? Com a palavra multidão, que está no singular. Agora, se eu falar, a multidão de fãs fizeram, eu vou concordar com quem? Com fãs. Beleza? É facultativo. Okay? A escolha é sua. Nós temos aqui, a maioria dos alunos entregou a atividade. Por que entregou? Porque eu vou concordar com a palavra maioria. Aqui transmite a ideia de conjunto. Mas se eu disser, a maioria dos alunos entregaram a atividade, eu vou concordar com quem? Com a palavra alunos, que se encontra no plural. Ok? Então, quando o sujeito fizer referência a um grupo, certo? A um conjunto, aí fica a seu critério, colocar o verbo no singular ou no plural. Tranquilo? Alguma dúvida? Posso prosseguir? Então vamos lá, muito bem. Dando sequência a essa ideia de sujeito simples, nós temos um caso interessante, nomes próprios no plural. E aí, Will, o que vai acontecer quando eu tiver um nome próprio, né? Um substantivo próprio no plural? E aí, o que vai acontecer? O verbo vai ficar no singular ou o verbo vai ficar no plural? Vocês sabem? Coloquem aí, eu estou curioso. Comentem, vamos interagir, vamos dialogar. Né? Afinal, linguagem é o quê? Interação. Né? Cadê a interação? Vamos lá? E aí? Vamos entender? Bom, quando isso acontecer, gente, a gente vai pensar em um critério. Se o determinante é o quê? O artigo aparecer. Né? Se o artigo vier anteposto a esse sujeito, aí o verbo vai ficar no plural. Certo? Agora, se não aparecer o artigo, o verbo vai ficar o quê? No singular. Vamos observar este exemplo? Estados Unidos forneceu vacina a outros países. Beleza? Nós temos aqui um substantivo próprio no plural, Estados Unidos. Sim ou não? Estados Unidos, substantivo próprio, e se encontra no plural. Correto? Beleza? Justamente a temática deste slide. Correto? Mas aparece um determinante antes da palavra Estados Unidos? Sim ou não? E aí, aparece? Não. Não há artigo antes de Estados Unidos. Consequentemente, o verbo ficará o quê? No singular. Ok? Agora, se eu puser o determinante, como vai ficar o verbo? No plural. Então, os Estados Unidos forneceram vacina a outros países. Porque eu tenho o verbo fornecer concordando com o determinante. Os. Beleza? Então, resumindo, se aparecer artigo, verbo no plural. Se não aparecer, verbo no singular. Beleza? Tranquilo? Fácil ou difícil? Coloquem no chat. Estão anotando as informações importantes da aula? Muito bem, vocês são feras. Continuando. Nós temos agora aqui uma regra importante com relação à prática do conteúdo. Né? Eu tenho aqui a manchete, né, de uma notícia, né, de um site. Eu não vou informar o site por ética, né? Mas eu tenho assim, Estados Unidos, né, não estão, né, nem nunca estarão em guerra com o Islã, diz Obama, certo? Esse discurso encontra-se adequado? Há algum desvio gramatical aí? Ou não? Coloquem no chat. Há algum erro nessa manchete? Sim ou não? Comentem comigo. E aí? Muito bem, sim. Por quê? Eu tenho aqui Estados Unidos. Gente, há determinante antes de Estados Unidos? Não.
Não há artigo aí. Então, por que o verbo está no plural? Não pode. Então, Estados Unidos, né, não está, nem nunca estará em guerra com o Islã, diz Obama. Ok? Alguma dúvida, gente? Agora, se eu tivesse os Estados Unidos, aí tudo bem. Não haveria problema aqui com relação à concordância verbal. Certo? Tranquilo? Fácil ou difícil? Muito fácil. Parabéns. Bom, e eu tenho aqui outra concordância interessante com relação aos pronomes que e quem, que são pronomes relativos, né? Bom, e em alguns casos, né, o quem pode concordar e pode se classificar como um pronome, né, interrogativo, enfim, não vamos entrar nesse contexto. Mas como vai ficar a concordância do verbo com relação a esses pronomes? E aí, é fácil. Gente, quando aparecer o pronome que, o verbo sempre vai concordar com o sujeito. Apenas, ok? Apenas. Ele sempre vai concordar com o sujeito. Observem, fui eu que fiz este bolo. Então, o verbo fazer está concordando com o sujeito, o eu. Tudo bem? Aí muita gente fala assim, fui eu que fez este bolo. Está certo? Não. Porque quando houver o pronome que, certo? O verbo sempre ficará concordando com o sujeito da oração, ok? Ele sempre vai concordar com o sujeito da oração. E com relação ao pronome quem? Há uma exceção. Eu posso concordar tanto com o sujeito, né, quanto com o pronome, certo? Então, o verbo pode concordar com o sujeito ou com o próprio pronome quem. Por exemplo, eu tenho aqui, fui eu quem fez este bolo. Então, quem fez este bolo? Eu. Então, o verbo fazer está concordando com quem. Mas eu também posso falar, fui eu quem fiz este bolo. E aí, o verbo fazer está concordando com quem agora? Coloque aí no chat. Está concordando com eu. Beleza? Neste contexto, concorda com quem? Mas se eu disser, fui eu quem fiz este bolo, eu tenho o verbo fazer concordando com o sujeito. Fui eu quem fez, verbo fazer concordando com pronome. Tá difícil, gente? E aí, comentem comigo. Tá muito fácil, né? Esse assunto é chop, como diz Juliette. Ok? Vamos continuar. E aqui nós temos as funções do ser. Will, isso é tão difícil. É nada. Isso é muito fácil. Muito fácil. Ok? Por quê? Eu trouxe aqui dois casos. Quando aparecer o ser no discurso, Will, o verbo vai ficar no singular ou no plural? Relaxa um pouquinho. Nós temos aqui o seguinte. Quando não aparecer a preposição, certo? O verbo sempre ficará no plural. Por quê? Quando eu tiver um discurso sem preposição, o ser aqui, né, nesse contexto, vai exercer função sintática, né, de partícula apassivadora. E o que é partícula apassivadora? Isso te lembra o quê? Te lembra a voz passiva, tudo bem? Do discurso. Então, observe este exemplo. E o que é voz passiva? Vocês lembram? Quando o sujeito não pratica a ação, ele sofre, ele recebe a ação. Observem, contratam-se professores. Eu quero dizer o quê? Que professores são contratados. Quem está praticando a ação de contratar? Professores? Não, alguém está contratando, né? Então, eu tenho aí o si como uma partícula apassivadora, porque exerce aí a voz passiva. Beleza? Tranquilo? Então, quando isso acontecer, quando o ser exercer função de partícula apassivadora, o verbo vai ficar no plural. Ok? Outro exemplo, vendem-se casas. Eu quero dizer o quê? Que casas são vendidas. Tudo bem? O sujeito não está praticando a ação. Ok? Ele está sofrendo. A casa está praticando a ação de vender? Não. Tudo bem? Tranquilo? Alguma dúvida? Bem. Agora, quando aparecer a preposição, né, quando o verbo for transitivo indireto, ele vai exercer, né, o si, né, vai exercer a função de índice de indeterminação do sujeito. Ou seja, haverá no discurso o sujeito indeterminado. Observem este exemplo. Precisa-se de médicos. Ou seja, eu tenho o de aqui, que é uma preposição, e o verbo precisar, consequentemente, vai ficar no singular. Ok? E aqui nós temos um índice de indeterminação do sujeito. Beleza? Porque alguém está precisando de médico. Eu sei quem é? Não. Tudo bem?
sujeito indeterminado. Ok? Alguma dúvida, gente? Fácil ou difícil? Eu quero saber, coloquem aí no chat, por favor. E aí, tranquilo, meu povo? Muito bem, galerinha. Top! E aqui nós temos sujeito, porcentagem. Isso aqui é simples. Por quê? Quando o sujeito for expresso por uma porcentagem, o verbo vai concordar com aquilo que ela expressa. Tudo bem? Então, se eu tiver 1%, o verbo vai ficar o quê? No singular. Acima de 1%, plural. Acabou. Ok? É a mesma regra que numeral. Certo? 1%, singular. Acima de 1%, plural. Finish. Tudo bem? Observe este exemplo. 50% dos alunos entregaram as atividades. Por que entregaram? Porque eu tenho aqui uma porcentagem acima de 1. Tudo bem? Agora, se houvesse aqui 1%, seria como? 1% dos alunos entregou, né, as atividades. Ok? É o caso do segundo exemplo. 1% dos objetos roubados foi recuperado. Por que foi recuperado? Porque está concordando com a porcentagem, o 1%. Beleza? Agora observem este exemplo. Está correto ou não? Até 50% dos alimentos vai para o lixo de ozono. E aí, está correto ou não? E aí, o que vocês acham? Coloquem aí no chat, eu quero saber. E aí, não. Não está correto. Por quê? Porque eu tenho aqui 50%. Acima de 1, Will? Sim. Então, o verbo vai ficar no plural. Ok? Fácil ou difícil, meu povo? Muito fácil. E chegamos à regrinha dos verbos impessoais. No caso, os verbos fazer e haver. Gente, isso aqui é tão simples. Tão simples. Eu não vou dificultar a vida de vocês. Por quê? O verbo fazer é impessoal quando ele apresentar o sentido de tempo. Se eu disser, por exemplo, faz 20 anos que eu não vou à praia. Poxa, misericórdia. Né? Enfim, faz 20 anos que eu não vou à praia. Perceba que o verbo fazer aí indica tempo. Sim ou não? Tempo, faz muito tempo que eu não vou à praia. Sim ou não? Faz 20 anos. Aí vocês poderiam falar assim, fazem 20 anos que não vou à praia? E aí, isso está correto? Não. Por quê? O verbo fazer, no sentido de tempo, é impessoal. Ou seja, vai ficar no singular. Ele não vai concordar com nada. Ok? Aqui, faz 10 anos que não a vejo. Então, o verbo fazer aqui indica tempo. Ok? Não a vejo há muito tempo. Então, ele sempre vai ficar no singular. E o verbo haver também é impessoal, Will? Sim, quando ele apresentar o sentido de existir, quando ele for sinônimo do verbo existir. Tudo bem? Observem aqui, há 30 pessoas nesta sala. Como ficaria o verbo aqui no plural? Nem faz sentido, né? Não dá, ok? Por que não dá? Porque aquele é sinônimo do verbo existir. Eu posso trocar normalmente. Existem 30 pessoas nesta sala. Não houve perda de sentido. Justamente pelo fato de o verbo haver, né, apresentar, o mesmo significado que o existir nesse contexto. Beleza? Fica mais fácil quando a gente troca aqui o tempo verbal. Né? Se eu botar aqui o pretérito imperfeito, né? Havia 30 pessoas nesta sala. Aí você, poxa, haviam 30 pessoas. Isso está certo? Não. Porque o verbo haver no sentido de existir é o que, meu povo? Impessoal. Beleza? Alguma dúvida? Mas eu tenho um ponto interessante ainda nesse aspecto de verbo impessoal, quando houver uma locução verbal. Inclusive, foi questão de uma das edições do seriado da UPE. Eu trouxe, né, para a gente responder aqui. Então, nós temos aqui a locução verbal. E quando a locução verbal, né, for composta por um verbo impessoal, o que vai acontecer? Gente, não há redundância. Os dois verbos vão ficar no singular. Acabou. Acabou. Então, se houver uma locução verbal em que houver, né, em que apresentar um verbo impessoal, certo? Você vai deixar os dois verbos no singular. Tudo bem? Observem este exemplo. Deve haver muitas pessoas neste local.
Aí você para assim, oxente, Will, por que eu não posso falar devem haver muitas pessoas neste local, né? Como a gente está acostumado, né? A gente sabe que verbo auxiliar normalmente fica no plural e verbo principal no singular. Mas por que isso não acontece aqui? Por que os dois estão no singular? Porque o verbo haver aqui apresenta o sentido de existir. E se apresenta o sentido de existir, ele é impessoal. Então toda a locução vai ficar no singular, ok? Tranquilo? Alguma dúvida? Muito bem. Eu posso falar assim também. Pode haver muitos casos de Covid em Pernambuco, né? Por que eu não posso falar podem haver? Porque o verbo haver aí encontra-se no sentido de existir. Então ele é impessoal. Beleza? E eu trouxe aqui, né, a questãozinha da UPE para a gente praticar, né? Assinale a alternativa, foi do SSA 2. Assinale a alternativa que preenche correta e respectivamente as lacunas no que diz respeito às normas de concordância do seguinte enunciado. Aí nós temos assim: tudo isso, tarará, fatos amplamente conhecidos e, tarará, muitas pessoas que conhecem histórias como essas. Tarará, séculos que o Brasil vive essa triste realidade. E aí, qual é a alternativa correta? A, B, C, D ou E? Coloca aí no chat que eu estou curioso. A, B, C, D ou E? Bora lá? E aí? Quem arrisca? Tempo. Vamos lá, vamos responder. Tudo isso eu tenho fatos, né? Então nós temos aqui o verbo no plural, porque vai concordar com a palavra fatos. Então tudo isso são fatos amplamente conhecidos e... Gente, vocês se lembram da questão da locução com verbo impessoal? Se houver verbo impessoal, toda a locução vai ficar no singular. Então aqui eu tenho devem haver. Isso existe? Isso está correto? Não. Ok? Então a gente cancela as letras A e B. Tudo bem? Letra C não. O verbo existir não é impessoal. Ok? Então eu posso colocar aqui e devem existir ou deve existir. Nós temos muitas pessoas, plural. Então o verbo existir não é impessoal. Então a locução segue aquela estrutura. Verbo auxiliar no plural e verbo principal no singular. Então devem existir muitas pessoas que conhecem histórias como essas. Então a gente cancela as letras D e E. E por que faz séculos e não fazem séculos? Porque o verbo fazer no sentido de tempo é o que, gente? Impessoal. Gabarito, letra C. Tranquilo? Alguma dúvida? E eu trouxe aqui outra questão, uma questão, né, um pouco complexa, mas a gente vai conseguir desenrolar, que vai trabalhar com aspectos de tempos verbais. Beleza? Nós temos assim, no trecho, a gente pode ter conversas literárias substituindo-se o sujeito por outro de primeira pessoa do plural. Qual é a primeira pessoa do plural? Nós. Beleza? No tempo pretérito perfeito, uma ação que aconteceu e foi finalizada. Por exemplo, eu comi. Eu terminei de comer. Finalizei a ação. Então, o verbo comer aí encontra-se no pretérito perfeito. O resultado é o seguinte. Então, como ficaria esse discurso, né, na primeira pessoa do plural do pretérito perfeito? A, B, C, D ou E? E aí? Podemos, primeira pessoa do plural, né, do presente do indicativo. Então, está errado. Podíamos, nós temos aí que tempo? Que tempo? Vocês sabem? Futuro do pretérito. Não pode. Né? Poderíamos também, né? Só muda aí a questão da linguagem, né? Linguagem formal, linguagem informal. Tudo bem? Podemos, está no passado. Sim ou não? Então, aconteceu já. Podemos ter conversas literárias. Já finalizamos. Então, encontramos o pretérito perfeito, a letra D. E pudéssemos. Pudéssemos é o quê? E aí? Quem sabe? E aí? Vocês sabem? Tempo verbal aqui? É o pretérito imperfeito do modo subjuntivo. Vejam que questão doida. Mas fiquem tranquilos porque vocês já acharam a resposta. É a letra D. Ok? Muito bem? E aí, após esta aula, você se identifica com qual meme? E aí, querido? E aí, querida?
É claro que você se identifica com o segundo, né? Nazaré dando um show aí com os seus memes, né? Muito bem, parabéns, muito obrigado. Espero que vocês tenham gostado. Se houver alguma dúvida, por favor, procurem-me no Instagram. Coloco-me à disposição para sanar, ok? Qualquer impasse. Vamos juntos rumo ao sucesso. Um forte abraço e até a próxima aula. Tchau, tchau!